pessoal, estou aqui com os nossos parceiros da Marisol, no Rio de Janeiro. O senhor Paulinho, o Paulo Henrique e o Rogério, é um prazer recebê-los aqui. E eu gostaria de ouvir um pouco sobre a história da Marisol. Senhor Paulinho, o senhor gostaria de contar assim um pouquinho de como começou sua carreira como empresário? Como que foi isso? Conta para mim um pouquinho. Eu vinha já de matéria de construção, trabalhava com isso e resolvi Se aventurar, exatamente. no ramo de madeira, né? Eu trabalhava com madeira, mas não só madeira na época, né? Como não tinha dinheiro para botar matéria de construção, a gente resolveu botar só madeira na época, né? Em 1975. 1900, bastante tempo, né? E desde sempre foi Marisol? Não, já foi Mirassol, que ainda existe até hoje, tá? Marisol, o nome de fantasia sempre existiu, desde 86. Olha só, tem Marisol. bastante história, né? Muito bom. Paulo Henrique, você quer comentar um pouquinho sobre a história, sua carreira também, desde a entrada Não, na... só complementar aqui, porque na verdade ele trabalhou desde muito cedo, desde muito cedo ele conta, e aí ele me corrija se estiver errado, desde muito novo com material de construção, e aí ele já teve a responsabilidade gerencial, de gerenciar uma loja muito novo, mesmo não sendo uma loja própria, e ele resolveu realmente sair até numa aventura, né? Porque ser comerciante, ser empresário no Brasil é uma aventura, em qualquer que seja a época, cheio de problemas, né, que a gente tem em relação aos desafios, né, custo Brasil, desafios tributários em geral. E ele tentou isso até por uma indicação que eu lembro aí de uma sugestão de um representante que vendia para ele e ele que atendia. E ele comprava material, né, da Deca, né? E esse representante resolveu sair da Deca para montar uma madeireira. E a empresa que eu trabalhava, o dono queria parar. Aí quis que eu comprasse, né? Ele fez condições para eu comprar, mas era inviável. E eu já tinha o prédio aqui começado, quase acabando na época. E ele me prometeu, sabe, é o seguinte, bota a madeira, eu questionei ele por que ele saiu de uma empresa que ele já estava há muito tempo para montar uma madeireira. Aí ele me falou assim, olha, faz o seguinte, quer botar a madeireira lá? Tu põe a madeireira, eu te mando o estoque. Se não der certo, me devolve outro botequim. Falou assim mesmo. Uhum. E isso me encorajou, porque eu já estava... Eu disse para o ex-patrão na época que não ia ficar, porque ele conhecia a empresa, do jeito que ele estava me cobrando, eu ia entregar, e em pouco tempo entregaria ele de volta. Aí eu resolvi aceitar, vender, a gente vendeu a empresa naquela época, eu fiquei uns meses, como prometi para ele, e para o comprador, até eles pegarem tudo, e comecei aqui, em 75, assim, o rapaz não cumpriu como prometeu, né? Como prometeu. Mas eu tinha muitos representantes de madeira que me visitavam, resolveram me dar crédito, daí eu fui. Logo depois veio o Rogério, 18 anos depois, 20 anos depois veio o Paulo Henrique. Aí o Rogério, assim... Rogério veio menino, no ginásio ainda. Ele começou em 75, né? O Rogério começou aqui quase no início, né? Ele estava no ginásio, no segundo ano, sei lá, terceiro ano. Aí foi terminar o ginásio ainda, trabalhando aqui, foi fazer faculdade, tudo isso aqui. A vida dele também é aqui. A vida dele toda aqui. Já eu comecei em 92. O Paulo Henrique já começou mais tarde. Mas que se eu for pensar agora, também já tem tempo para caramba. Tem. Não, estamos aqui, né, os três juntos esse tempo todo, né? Quer dizer, eu tenho para ser meu filho, tá? Olha lá. Eu aqui praticamente. Isso aí.
O relacionamento nosso aqui assim, a gente é muito próximo esse tempo todo. Eu tenho uma irmã mais nova e tenho um irmão mais velho, porque ele é mais meu irmão do que tio. Assim como meu pai é mais meio que pai do que irmão, assim, enfim. Então a Olha gente só que acaba tendo legal. esse relacionamento muito próximo, um casamento legal, os arranca-rabos são normais, né? Em qualquer negócio e família, então assim, Com certeza. acontece, mas a gente sempre consegue resolver ali no final das contas. E com relação ao nosso negócio aqui, em 99 a gente resolveu abrir uma outra empresa com um ramo só de máquinas e equipamentos, faz parte do grupo, né? Então a gente tem uma empresa que só trabalha no ramo de máquinas e equipamentos, não só para marcenaria, mas em geral. E é Legal. isso. Vocês lembram de algum momento, de alguma situação, um desafio que foi assim, que marcou a história de vocês? Michele, o pior de todos, né? De todos Fora os planos, né? Fora os planos governamentais, aí, enfim, as circunstâncias externas são muitas, plano Brexit, plano isso, plano cruzado, essa coisa toda, hiperinflação. Então, a gente, quando veio o real, que a gente estava acostumado a trabalhar de uma forma, né? Com aquela inflação galopante, então a gente tinha que comprar, vender a custa, daqui a pouco aumentava, porque aquela inflação ia comer, enfim. Mas assim, o que foi mais traumático para a gente foi em 21 de fevereiro de 2014. Eu, de madrugada, recebo um telefonema, eles também recebem, que a loja estava sofrendo um incêndio. Nossa. E a gente teve 50% da empresa totalmente queimada, o rescaldo dos destroços queimados duraram 30 dias, pelo menos, pegando fogo, né? Aquela coisa que o bombeiro tinha que ser acionado e vir e rescaldar. Então, assim, foi muito traumático para a gente. De um dia para a noite, né? Hoje, o MDF, né? Você sabe que é o carro-chefe da maioria dos participantes aí da rede. De um dia para outro, nós estamos sem uma chapa de MDF, para você ter uma ideia. Né? A gente sempre trabalhou muito mix, né? Sempre crescendo mix, querendo crescer mix. E a gente chegou, algum tempo atrás, e chegou uma necessidade de focar mais nos insumos para a marcenaria. Foi o que também nos levou a pensar em entrar na rede. E até agora a gente tem achado essa parceria positiva e também ajuda nesse sentido de trocar informação, né? De gestão, compreender aí as dores, né, dos parceiros que são parecidas, né? Enfim. Então, a gente vai estar nesse caminho agora de fortalecer mais esse segmento de insumos para a marcenaria. Sempre foi o nosso principal, mas a gente está buscando fortalecer cada vez mais, se qualificando, né? Eu queria falar sobre sucessão. Bom, tem aí o senhor Paulinho, tem o irmão Rogério, tem o Paulo Henrique, que é filho do Paulinho. Então, já tem aí uma primeira sucessão, correto? Eu queria que vocês deixassem um conselho, uma dica para esses jovens que virão a suceder a empresa dos pais, ou até mesmo carreira, né, do zero, vai para outros mercados. Você teria algum conselho? A gente, com os nossos filhos, por exemplo, eu tenho um de 22, uma de 15, o Rogério tem um de 38, um de 30, né? Um de 18. E todos os nossos filhos estão seguindo direções, quer dizer, com exceção do mais velho, que trabalhou com a gente aqui, e hoje tem 38. E ele, por ser muito inquieto, de repente, por ter o espelho do tio, do primo, do pai, não se conteve ficar naquela... Porque ele era vendedor, né, na empresa. Eu acho que ele tinha um espírito bastante empreendedor, até, e eu acho que ele resolveu tentar de uma forma solo e hoje está muito bem sucedido em outra área. E os outros, assim, filhos, a gente assim, é muito tranquilo em relação à questão de sucessão, porque assim,
a gente não vê assim, uma ideia de, assim, como pais, forçar, tipo, você vai trabalhar com a gente, isso acho que tem que partir muito mais de baixo ali, de baixo para cima, né? Então, assim, o meu filho teve uma ocasião que, pai, tua filha estava fazendo psicologia, teve interesse tô a fim de ganhar um dinheirinho, não sei o quê, quis estagiar aqui com a gente, mas não deu certo, ele falou que não era dele, e é por aí, não adianta você querer forçar, né? Assim, o ideal é, assim, dar muito estudo, né, cara? Assim, exigir que se estude para... E aí a questão do estudo nem sempre é o estudo tradicional, porque eu acho que tem muitos pais que acham, não, você tem que fazer uma faculdade, não sei o quê, de repente o cara está querendo ser músico, está querendo ser um artista, e aí você, de repente, passa a vida inteira tolhindo um filho com aquilo que ele tem de melhor. Então, acho que é por aí. E aí, com relação a gente fica preocupado porque, assim, a gente não vai ter um sucessor familiar, mas a gente acha que, assim, é possível a gente achar sucessores profissionais, de repente, dar participação para colaboradores estratégicos e valiosos que ao longo do tempo passam a ser amigos, né? Eu acho que todo mundo aqui partilha que a gente também tem que valorizar o nosso quadro, nosso material humano, nossos colaboradores, que e muitos são até amigos, né? Era isso. Gostaria de agradecer o tempo de vocês. Foi um prazer ouvir um pouquinho da história. Vamos lá. Espero ter ajudado. Muito sucesso, viu? Obrigado também para todos nós. Tchau.